E aí, tudo bem com você? Tá pronto para mais um vídeo? Antes, eu quero te pedir para que você se inscreva no nosso canal e para que você acione o sininho das notificações para receber novos vídeos. Que Deus te abençoe. Paz! Estamos no segundo vídeo da nossa série Infectados pela Esperança. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema Esperança em meio à tempestade. Você já viu uma tempestade de perto? Já esteve no meio de uma tempestade? Ou apenas assistiu pelos filmes, séries e novelas uma situação de tempestade? Uma tempestade é um evento climático, é um fenômeno da natureza, mas é uma tragédia, não é verdade? Numa tempestade os ventos são fortes, o mar fica agitado. Se essa tempestade for em alto mar, as ondas podem naufragar barcos. Se essa tempestade for numa área urbana, numa cidade, os ventos podem levar carros, derrubar casas e provocar acidentes humanos. Uma tempestade é uma verdadeira catástrofe. E a Bíblia, ela fala sobre tempestades. E eu gostaria de refletir com você sobre um relato bíblico a respeito de uma tempestade e os seus desdobramentos. E como que, em meio a essa tempestade, foi possível ter esperança, crer na esperança, e como que a esperança resultou num milagre, mesmo em meio a uma grande tempestade. Quero ler com você o que está escrito no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35. Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que história! Jesus havia acabado de pregar no mar da Galileia, na beira da praia. Ele havia pregado para uma grande multidão. E essa multidão que seguia Jesus precisava agora voltar cada um para a sua terra, cada um para a sua casa. E muitas pessoas dessa multidão haviam atravessado aquele mar para ir até aquela praia onde Jesus pregou. E o texto diz que Jesus e os discípulos resolveram entrar num barco e atravessar o mar. E juntamente com eles, as pessoas que faziam parte daquela multidão, cada uma tomou um barco e também atravessaram aquele mar. Mas a Bíblia diz que no meio daquela travessia surgiu uma grande tempestade. Uma tempestade inesperada, uma tempestade que apareceu do nada. E diz o texto que os ventos eram fortes e contrários, que o mar estava agitado. E no meio daquela tempestade, no barco, os discípulos estavam desesperados, porque as ondas eram grandes e a água já estava entrando dentro do barco. Os ventos eram fortes e estavam levando o barco de um lado para o outro daquele mar. Então, os discípulos desesperados, com medo, preocupados, temendo a sua vida, temendo que uma tragédia pudesse acontecer, a Bíblia diz que eles resolvem acordar Jesus. Porque Jesus entrou no barco e foi dormir. Isso mesmo, Jesus entrou no barco e foi dormir. Afinal, ele estava cansado. Ele passou o dia inteiro pregando, curando, ensinando. Passou o dia inteiro cuidando das pessoas. Passou o dia inteiro demonstrando amor pelo próximo. Passou o dia inteiro alimentando a multidão espiritualmente e fisiologicamente. Então ele estava exausto, cansado, como todo homem, como qualquer ser humano. E enquanto a tempestade comia solta naquele mar e os discípulos desesperados, eles então resolvem acordar Jesus. E eles acordam Jesus e já fazem uma pergunta para Jesus: Mestre, não te importa que morramos? Será que o senhor não está vendo essa tempestade? Será que o senhor não está vendo que os ventos são fortes, que o mar está agitado, que a água está entrando no barco e pode afundar o barco? Jesus, tem outros barcos nos seguindo também. Pessoas que estavam naquela multidão que te ouviram pregar na beira da praia. Os barcos daquelas pessoas podem afundar também, porque o mar está agitado, as ondas são fortes, o vento é contrário. Essa tempestade, ela é terrível. E Jesus, sem responder uma palavra, ele se levanta
vai até o convés e diz: ventos parem, mar se acalme, e aquela tempestade cessou. Amém? Jesus acalmou uma tempestade. Jesus fez os ventos pararem, fez o mar se aquietar, e diz o texto que veio grande bonança sobre aquele mar. E Jesus e os discípulos, com seu barquinho, conseguiram chegar ao seu destino, assim como os outros barcos também. Essa história nos ensina algumas lições sobre as tempestades da vida. Essa história nos ensina algumas lições sobre o momento que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo num tempo de tempestade. O coronavírus é uma verdadeira tempestade que surgiu do nada, veio de forma inesperada e colocou o mundo de joelhos, colocou as pessoas com medo, deixou o governo desesperados, tem infectado e matado pessoas. É uma tempestade terrível, é uma verdadeira catástrofe, é uma verdadeira tragédia. E em meio a uma tempestade, é normal a gente sentir medo, a gente ficar preocupado, a gente até entrar em pânico e desespero. Em uma tempestade, tragédias podem acontecer, pessoas podem morrer, pessoas podem se acidentar, acidentes ambientais podem acontecer, catástrofes urbanas podem acontecer, uma casa desmoronar, um prédio desabar, um carro ser levado pela força do vento, a água do mar atingir a cidade, inundar toda uma cidade. Em uma tempestade como essa que estamos vivendo do coronavírus, economias mundiais podem entrar em crise, pessoas podem ficar desempregadas, pessoas podem ser infectadas, pessoas podem morrer por conta do vírus. Em uma crise como essa, a mesma atitude dos discípulos pode ser a nossa também, de desespero, de medo, de preocupação, de aflição e de angústia. Mas o texto diz que Jesus estava no barco com os discípulos. E mais, Jesus estava no meio daquela tempestade. E sabe o que isso nos ensina? Que Jesus também está nessa tempestade que estamos atravessando. Essa tempestade chamada coronavírus. Essa tempestade que tem assolado o mundo. Essa tempestade que tem isolado as pessoas. Essa tempestade que tem tirado a vida de centenas de pessoas. Jesus está no meio dessa tempestade também. Assim como estava no meio daquela tempestade no mar da Galileia, junto com os discípulos. Ele não estava só no barco, ele estava no centro da tempestade. E quando Jesus está no meio de uma tempestade, pode ter certeza, um milagre vai acontecer. Porque Jesus ele é todo poderoso, porque Jesus é Deus, porque Jesus pode todas as coisas. E porque Jesus, ele se preocupa com a gente. Jesus ele conhece o nosso coração, ele sabe quando estamos com medo, quando estamos preocupados, quando estamos desesperados, ele sabe quando uma tempestade da vida, como o coronavírus, ou tempestades humanas, como desemprego, doença, perder um ente querido, um filho que está nas drogas, lidar com aflições e angústias humanas, a tempestade da depressão, a tempestade das crises existenciais, das crises psicossomáticas, a tempestade da falta de dinheiro para pagar as contas, a tempestade do atraso do aluguel. Em qualquer tempestade, seja uma tempestade global, seja uma tempestade humana, Jesus está no epicentro dessa tempestade. E em toda a tempestade que Jesus está presente, pode ter certeza, um milagre vai acontecer. Porque Jesus estava presente na tempestade de Marcos 4. E o texto diz que ele acalmou aquela tempestade. Ou seja, ele fez um milagre. Ele fez sua obra. Ele agiu, ele interviu de forma divina, de forma sobrenatural, de forma milagrosa no meio daquela grande tempestade. E Jesus está comigo e contigo nessa tempestade chamada coronavírus e até mesmo nas nossas tempestades pessoais. Jesus está contigo e ele pode fazer os ventos se acalmarem, o mar se aquietar e essa tempestade cessar. Amém? Você crê nisso? Que Jesus tem poder para lidar com qualquer tempestade, para dar fim a qualquer tempestade? Não importa que tipo de tempestade seja, não importa se essa tempestade é uma depressão, não importa se essa tempestade é o pecado, não importa se essa tempestade são as aflições da vida, não importa se essa tempestade é uma crise mundial provocada por um vírus, não importa a natureza da tempestade, a causa da tempestade, se a tempestade ela é ocasional, circunstancial ou foi provocada ou tem uma razão, não interessa. Jesus tem poder sobre toda e qualquer tempestade. Amém? Você crê nisso? Eu creio nisso.
Eu tenho convicção de que Jesus está atravessando essa tempestade, esse momento de crise, esse momento difícil que como humanidade estamos vivenciando. Mas você pode pensar, peraí, se Jesus está conosco nesse momento em que um vírus está infectando pessoas, está tirando a vida de pessoas, por que Jesus não faz nada? Por que Jesus não acaba com esse vírus? Por que Jesus não resolve esse problema? Jesus estava dentro do barco com os discípulos. Jesus estava naquele mar. Mas Jesus não impediu que aquela tempestade acontecesse. Por quê? Porque as tempestades são fenômenos humanos. Porque as tempestades são fenômenos da natureza. Porque as tempestades, elas são fenômenos existenciais. Porque as tempestades, elas acontecem naturalmente. Então Jesus não pode impedir aquilo que é natural, aquilo que é fenomenal, aquilo que acontece de modo humano. O coronavírus, por exemplo, é uma tempestade humana. É um vírus que foi provocado, alguns dizem, pelos péssimos hábitos alimentares dos asiáticos, dos chineses, outros porque foi um vírus fabricado em laboratório. Fato é de que o coronavírus é um problema humano. As tempestades que você sofre na sua vida, muitas vezes o desemprego, muitas vezes a depressão, muitas vezes falta de dinheiro para poder pagar as contas ou comprar comida, muitas vezes crises existenciais, muitas vezes a perda de um ente querido, muitas vezes uma doença, um câncer, são tempestades humanas. São tempestades humanas que têm causas naturais ou causas humanas. Você está entendendo? Então Jesus ele não vai impedir que a tempestade aconteça, mas ele tem um poder para fazer um milagre em meio a uma tempestade. Ele não vai impedir que a tempestade aconteça, mas ele tem poder para fazer cessar toda e qualquer tempestade. É isso que você tem que entender. Jesus acalmou aquela tempestade e ele pode acalmar as tempestades na minha vida. Ele pode acalmar essa tempestade chamada coronavírus. Basta que façamos como os discípulos, que foram até Jesus, que pediram para Jesus fazer alguma coisa, que tiveram fé de que Jesus era a única esperança em meio àquela tempestade. E Jesus é a única esperança em meio à tempestade do coronavírus ou em meio às nossas tempestades. Temos que fazer como os discípulos, termos fé e clamarmos ao Senhor para que Ele faça um milagre, para que Ele cesse essas tempestades, para que Ele cuide de nós, para que Ele dê sabedoria para os governantes, para que Ele auxilie os cientistas na descoberta de um antiviral, de uma vacina para o coronavírus. Temos que clamar, temos que orar, temos que interceder, temos que buscar ao Senhor, crendo que Ele é a única esperança em meio à tempestade e crendo que Ele pode fazer um milagre em meio às tempestades da vida. Eu não sei quais são as tempestades que você tem passado na sua vida. Eu não sei se a tempestade do coronavírus te atingiu. Mas há um Cristo, há um Deus nos céus, que é todo-poderoso e que pode fazer toda e qualquer tempestade cessar. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra no seu coração e seja impactado e infectado pela esperança.